Bastidores do Poder, com a melhor informação do fim de tarde aqui para você. Acontece amanhã às 3 de novo. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Pela Bandeirantes, o motorista não enfrenta dificuldades com tráfego normal nos dois sentidos. Pela Anhanguera, o tráfego segue interrompido em Cajamar, na altura do retorno no quilômetro 30, por conta de obras. Rodovia Heitor Penteado tem trânsito lento no sentido Sousas, na altura do bairro das Palmeiras. Vestibular Mauá 2022. Acesse mauá.br/vestibular e inscreva-se até 29 de novembro. Provas 17 de novembro ou 5 de dezembro. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você em Ribeirão Preto acompanhando a AM 1270 ou então através das redes sociais, aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje, 11 de outubro de 2021, vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala, Lupi! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, após folga no final de semana. No próximo sábado, 4 horas da tarde, Macaca tem compromisso contra o Náutico no Moisés Lucarelli, jogo que marca a volta do torcedor para as arquibancadas do Majestoso. Inclusive hoje, o sócio-torcedor da Ponte já iniciou a troca pelos ingressos para a partida contra o Timbu. E daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre a organização que a Ponte Preta está adotando para receber novamente o torcedor no Moisés Lucarelli. Ele está chegando, Marcos Luiz, com o destaque do Bugre. Abraço pra você, Marquinhos. Outro, e eu tô de olho em você, hein, Júlio? Um Opa. Abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani já se prepara pro jogo de sexta, lá no Rei Pelé contra o CRB. Técnico Daniel Paulista não poderá contar com Rodrigo Andrade. O jogador está suspenso. Por outro lado, Ronaldo Alves estará à disposição do treinador. E daqui a pouco, a segunda parte da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Aqui é Brasil! Aqui também. Aqui no peito de ti. Aqui é Brasil! Pode crer, vamos junto.
Lucas Herrero, informações da seleção brasileira. Chegando com informações da seleção brasileira que perdeu os 100% de aproveitamento nas eliminatórias, mas segue invicta com 9 vitórias e 1 empate, 6 pontos à frente da Argentina, que é a segunda colocada. O técnico Tite elogiou o nível da equipe e defendeu Neymar, que fez uma partida abaixo das expectativas, ressaltando que ele faz jogadas excepcionais de forma excepcional, ou seja, não a todo momento. O comandante também ressaltou a oportunidade para os mais jovens, como Antony e Rafinha, que mais uma vez entraram muito bem. Seleção que chegou na madrugada de hoje a Manaus, onde joga quinta diante do Uruguai com público. Os 10 mil ingressos foram esgotados em um dia e meio, sendo que devemos ter cerca de 14 mil pessoas na Arena da Amazônia. Até lá, 2 treinos com todos os convocados à disposição. O primeiro deles só amanhã, porque hoje os jogadores ganharam folga. Corinthians, salve o Corinthians. E o Timão com você, Isabelle Moraes. Boa tarde para você, para quem está sintonizado com a gente na Rádio Bandeirantes. Corinthians informou nesta segunda-feira que recebeu notificação da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, informando que houve descumprimento por parte de torcedores de normas sanitárias contra a Covid-19 no jogo contra o Bahia, partida que marcou a retomada do público na Neoquímica Arena. O clube disse ainda que foi alertado pelas autoridades de que, em caso de reincidência, isso pode gerar tanto punições financeiras como também contra a própria campanha da equipe no Brasileirão. O Corinthians reforçou o pedido para que a torcida nos próximos jogos possa cumprir aí todas as normas sanitárias. A CBF informou novas datas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians aí vai enfrentar o Inter no dia 24 de outubro, Chapecoense no dia 30 de outubro, já com 50% da capacidade da Neoquímica com público. E olha só, atenção torcedor, no dia 6 de novembro o confronto vai ser contra o Fortaleza, já com a possibilidade da totalidade do público, ou seja, 100% de capacidade. O Corinthians, que depois da derrota para o Sport, agora vira a chave para o Fluminense, até porque tem o tricolor na quarta, às 9 da noite. É isso aí, às 9 da noite. E após a saída de Felipão, o Grêmio vai para o 4º técnico na temporada. E a última vez que isso aconteceu foi em 2004, o ano que o Grêmio foi rebaixado, hein? No momento, o clube será comandado pelo auxiliar Thiago Gomes. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente. Que fase do Palmeiras, hein, Vinícius Bueno? Nesse que foi o retorno do torcedor palmeirense ao Allianz Parque. Quase 9 mil torcedores estiveram presentes ali para ver essa vitória do Bragantino 4-2. O Verdão vivendo uma situação delicada, apesar de estar na parte de cima da tabela, na terceira colocação, mas não está bem obrigado, não está tranquilo na parada. São 7 derrotas nos últimos 10 jogos, 22% de aproveitamento no retorno. O time precisa voltar a focar para somar pontos na competição nacional, no Campeonato Brasileiro. Próximo duelo será amanhã já contra o Bahia fora de casa, e o técnico Abel Ferreira ainda não poderá contar com os atletas que estão convocados, o Everton, o Gustavo Gomes e o Piquerez. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Assunto sério no futebol internacional. Acusado de estupro, Benjamin Mendy tem outro pedido de fiança negado e segue preso até 2022. Ele joga pelo Manchester City e também pela seleção da França, está suspenso, e o lateral de 27 anos responde por 3 casos de violência sexual. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor que joga hoje, transmissão da Bandeirantes, Gabi Guimarães. Tentando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, São Paulo enfrenta hoje o Cuiabá fora de casa às 8 horas da noite. Na tabela, o tricolor tem 29 pontos, só 3 a mais do que o Bahia, que abre o Z4. O Cuiabá, por outro lado, na 10ª colocação, mas não vence há 4 jogos e precisa muito dessa vitória. O elenco do São Paulo viajou ontem para Cuiabá e para o jogo de hoje o técnico Hernan Crespo deve manter a base do empate contra o Santos na última rodada. Com isso, a provável escalação tem Thiago Volpi no gol, Igor Gomes mais uma vez improvisado na lateral direita, na zaga, Miranda e Léo, Wellington na lateral esquerda, meio campo com Luan e Rodrigo Nestor, e lá na frente, Rigoni, Luciano, Marquinhos e Caleri. Fórmula 1, Bottas vence o GP da Turquia.
Verstappen é segundo e assume a liderança do campeonato mundial. Lewis Hamilton terminou a corrida em Istambul na 5ª posição. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. E conta desse peixe aí, Gustavo Soler. O Santos que ficou mais de 2 meses sem vencer no Campeonato Brasileiro. Eram 11 jogos consecutivos sem uma vitória, fundamental para o Santos para continuar nessa disputa de permanecer na Série A do Campeonato Nacional. Próximo compromisso do Peixe é um duelo muito complicado no meio de semana, quarta-feira às 7 horas da noite, contra o Atlético Mineiro, mas a tendência é que o técnico Fábio Carille mantenha praticamente a mesma escalação que venceu o Grêmio por 1-0 na Vila Belmiro, ou seja, mantém o sistema com os 3 zagueiros. O Marcos Guilherme e o Lucas Braga devem atuar nas alas e o Marinho formando a dupla de ataque com o Léo Batistão, um jogador que já está sendo muito questionado pela torcida. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde a todos. Realmente está muito quente a disputa por um lugar no G4. O Coritiba teve problema, perdeu nessa rodada, Botafogo ganhou, enfim. Coritiba 54, Botafogo 51, Avaí 50 e Goiás 48 são os 4 melhores até 29 rodadas. A próxima rodada será a 30ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Estão brigando ainda. CRB 48, próximo adversário do Guarani, inclusive. CSA 45, Guarani 45 e Vasco 43. Isso quer dizer o seguinte, são 8-4, mas o Coritiba, pela pontuação, dificilmente vai deixar a vaga escapar. Então tem aqui, matematicamente, todo mundo tem chance, mas na minha modesta opinião, desses 8, o Coritiba já foi. Então tem 7 para 3 vagas. Vai ficar cada vez mais emocionante essa bezona, hein, Júlio? Valdemir Gomes. Vou dar a palavra fácil, tudo bem, Tigrão? Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva, qual é o seu destaque? Opa, Júlio, um abraço para você, muito obrigado. O destaque é o seguinte, se eu fosse torcedor do Grêmio de futebol porto-alegrense, eu estaria muito preocupado, mas muito preocupado. Ontem foi dispensado, dizem que foi um comum acordo e coisa do gênero, o técnico Luiz Felipe Scolari. E eu pergunto, adianta, nesta altura dos acontecimentos, trocar o treinador? É a pergunta que faço nesse momento. A grande verdade é que, transcorridas 23 rodadas da Série A, portanto ela está bem mais atrasada do que a Série B, tivemos menos jogos, Série B já foi encerrada a 29ª, mas em 23 rodadas, o Grêmio tem 23 pontos ganhos. Ele precisa pelo menos fazer mais 22, só que ele não tem todas as rodadas para disputar daqui para frente, que ele já disputou até então. Ele precisa fazer pelo menos 23 pontos em 15 rodadas faltantes. Hoje o Grêmio, um dos gigantes, um dos clubes mais estruturados historicamente do futebol brasileiro, é só o 19º colocado da Série A. E ontem, quando caiu o Filipão, ele perdeu um jogo para um concorrente direto à permanência. O Santos, que tinha 25, ganhou de 1-0 do Grêmio e foi a 28. Abriu 5 pontos da equipe gaúcha. E aí, teremos um gigante campeão do mundo na Bezona no ano que vem? Tá com jeito, hein? Tá com cheiro. Não sei não se escapa da guilhotina o Grêmio, inclusive continuando a sua série de erros. O seu festival de equívocos, agora demitindo o treinador e com 15 rodadas para o final, começando do zero um novo trabalho. Tá com cheiro de arroz queimado. Tô achando que teremos um campeão do mundo na Bezona no ano que vem. Carlos Batista.
Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Oi, Júlio, um abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro, agora também em FM. Dentro em breve vamos anunciar aqui, né? Já podemos até anunciar 85,7 é a frequência em FM da Rádio Bandeirantes, que em breve o nosso ouvinte vai poder nos acompanhar também em FM em faixa estendida. O Guarani, com a vitória contra o Londrina, chegou aos 45 pontos, número considerado 100% para a permanência na Série B, segundo os matemáticos. O Guarani repete 2018 e das últimas 5 edições da Série B, incluindo a atual, o Guarani lutou para escapar do rebaixamento em 3: 2017, 2019 e 2020. Ou seja, em 2018, o torcedor do Guarani não passou susto. O maior susto desses 5 anos foi em 2017. Escapou na penúltima rodada um empate dramático diante do Luverdense, resultado que derrubou o time lá do Mato Grosso do Sul. O Bugre permaneceu por causa do saldo de gols. O torcedor bugrino sofreu muito, rodada a rodada naquela competição, mas na noite de uma sexta-feira com muita chuva em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, veio o alívio. O Guarani segurou um 0-0 diante do Luverdense e assim acabou com qualquer possibilidade matemática de rebaixamento. Então, 2021, o Guarani garante a permanência tal qual aconteceu lá em 2018, sem sustos. Nos demais, realmente o torcedor ficou assim... muito cabreiro, né, com a performance do Guarani. 2019, com o Thiago Carpini, 13º colocado, 44 pontos. 2020, com o Felipe Conceição, 13º colocado, 48 pontos. Mas a trajetória do time na competição é que esteve, durante o tempo todo, indicando que o Guarani disputaria o bloco de baixo e acabou terminando nesses 2 anos em 13º. Em 2021, o Guarani permanece na competição, garante a permanência com 9 rodadas de antecedência. Agora, parte para o objetivo mais ousado, que é o acesso. O Bugre é o 8º colocado, tem 9 jogos ainda para realizar. 5 fora e 4 em casa. Dos 9 jogos, 6 são contra times candidatos a uma das 4 vagas. 3 partidas contra esses candidatos são no Brinco: Vasco, Avaí e Goiás. Como visitante, pega CRB, Sampaio Correia e Botafogo. Botafogo na última rodada. Fora de casa, o Guarani ganhou 17 pontos, ou seja, 40,5 dos 45 pontos conquistados até aqui. 62,2% dos pontos, um pouco menos, né? Quer dizer, 40,5%, portanto, quase 60% de aproveitamento dos pontos fora de casa. Se continuar com essa performance, não sobe. É só verificar a curva de Gauss. O Guarani vai ganhar aí, de acordo com essa performance, 40 por 60, né? 40 fora de casa, 60 em casa. Essa performance garante o Guarani 7 pontos em casa e 6 fora. Exatamente o percentual de pontos conquistados até aqui. Chegará aos 58 pontos. Uma boa campanha, mas não o suficiente para subir. O Guarani qualquer time que quer subir tem que rodar na competição com 70, 72% dos pontos conquistados em casa, dos pontos disputados em casa, 72% de aproveitamento. Se o Guarani tivesse com 72% de aproveitamento em casa, neste momento, ele estaria com 50 pontos. Ou seja, mantendo essa performance,
subiria com tranquilidade e faria os 64 pontos, o chamado número mágico para conseguir o acesso. Agora ele tem que partir para o evento raro. Evento raro é observar qual será o aproveitamento do Guarani nesses confrontos diretos, especialmente esses times que estão nesse momento no G4 e que o Guarani vai enfrentá-los. O caso do Avaí e o Goiás, esses jogos são em casa, e ainda tem fora de casa o CRB e também o Botafogo. Então, dependendo do que acontecer, ou seja, ele tem que ter um aproveitamento superior ao que teve na competição até agora para conseguir os 64 pontos e ir dormir lá dentro do G4, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, ficar lá todo faceiro, dormindo em lençóis de 380 fios. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segundona, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, é o timaço de Gil Kleber, produção e apresentação. Comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, lai, lai, Bandeirantes. Lá, lai, Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro
carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Rodrigo tem a posse de bola, passou Alan Vitor, lançado dentro da grande área, rolou por dentro, pintou, Pablo entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre! Pablo tem a 17 estampada na camisa, predestinado, acabou de entrar, quando toca pela primeira vez na bola, toca para estufar as redes do Londrina e sair pro abraço. Pablo, garoto da base, entrou agora, fôlego novo, com consciência, ele bate firme com o pé direito. Pablo amplia no brinco, comemora com a galera, se ajoelha no símbolo do Bugrão, com a galera pertinho do tobogã pra fazer a festa e ampliar. Pablo, avante, Bugrão. Pablo marca mais um, verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Pablo, na marca de 46 de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo de novo, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Pablo, Guarani 1, Guarani 2, 3 pro Guarani, 0 pro Londrina. Dalton, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, pela primeira vez ele tocou na bola para ampliar, Marcos Luiz. Entrou, tocou na bola pela primeira vez e faz o terceiro gol do Guarani. Fecha o caixão do Londrina aqui no estádio Brinco de Ouro. E o detalhe, hein, Bolis? O gol foi trabalhado pelo Alan Victor, predestinado, jogador que sofreu pênalti no segundo gol do Guarani e participou do terceiro gol do Bugre, agora no passe açucarado para o Pablo. 3-0, o Guarani está vencendo o Londrina aqui no Brinco. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante, com alta tecnologia e inovação. Atua como um escudo protetor e traz em sua fórmula o polímero flexível da Coral, que estica e volta protegendo as casas contra fissuras, mofos e algas. É a melhor solução para proteger contra as mudanças climáticas e efeitos do sol e da chuva nas paredes externas da sua casa. É por isso que eu não canso de repetir. Use a Coral Proteção Sol e Chuva impermeabilizante e tenha uma das casas mais protegidas do mundo. Proteção Sol e Chuva impermeabilizante. Você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir,
compre pelo Zap. Anota aí, 3307 4179. 3307 4179. Ou então no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Júlio Nascimento. Agora são 5h30. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tá tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Um dia importante, né? Porque a partir de hoje, os sócios torcedores da Ponte Preta já começaram a pegar o ingresso para o jogo contra o Náutico. Sábado que vem, 16h, dia 16, o reencontro entre o time e a torcida da Macaca. E para falar um pouco mais sobre a questão dos ingressos, a organização para receber novamente o torcedor da Ponte no Majestoso, está na linha conosco o Moacir Pereira, ele que é diretor de marketing da Ponte Preta. Boa tarde, Moacir. Obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Júlio e demais amigos da Bandeirantes. Um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso e agradeço já de forma inicial esse bate-papo para tirar algumas dúvidas do torcedor nesse reencontro, nessa volta do torcedor da Ponte para o estádio Moisés Lucarelli. Moacir, a primeira pergunta que faço é a questão da organização. Vocês iniciaram hoje a troca dos sócios torcedores e a partir de quarta-feira a venda apenas pela internet para o torcedor comum, R$40 a inteira e 20 a meia. Como é que vocês estão na expectativa, a prefeitura junto com a CBF, o governo, né? 8.700 mais ou menos lugares, de acordo com a capacidade do Majestoso, 50% da capacidade. Como é que vocês estão aí trabalhando com essa volta ao público, com os cuidados para que não tenha nenhum problema para a Ponte Preta? Bom, a volta do torcedor era um anseio não só da nossa imensa torcida, como da toda a coletividade Ponte Preta, a diretoria toda, estavam sentindo a falta do nosso torcedor. Nos preparamos para isso, tá? Nós estamos aqui hoje, foram iniciadas as trocas para o TC10, aqueles que têm devendo mensalidade, acerta, troca por ingresso. É bom frisar que amanhã, no feriado, não teremos adesão do plano, só troca, né? Na quarta-feira, as adesões ao plano continuam normalmente. E hoje nós teremos funcionamento das 9 às 20 horas, tá? E a venda online vai iniciar, como você bem disse, no dia 13, às 9 da manhã. Tá? E a expectativa é muito boa. Hoje nós tivemos aí um grande número de torcedores que foram às nossas dependências, procurando aí o nosso programa de sócio-torcedor, né? Inclusive, nós colocamos aí a manifestação de um torcedor que é deficiente visual, né? E louco para sentir a emoção do estádio, né? De voltar a sentir o Majestoso com a sua torcida. Então, a expectativa da diretoria é a melhor possível, né? E pelo que nós vimos hoje, o número de torcedores vai ser bastante expressivo. Ô Moacir, até a respeito disso, né? Hoje, é claro, é difícil ter um balanço de quantos sócios foram até o Moisés Lucarelli para retirar o ingresso, mas durante a pandemia, é claro que vocês tiveram uma baixa nessa questão dos sócios torcedores. Sim. E hoje, pelo que vi em fotos, até passei na frente do Moisés Lucarelli, eu vi uma fila até grande em alguns momentos. Como é que vocês estão trabalhando também para recuperar o sócio, né, para ele voltar a pagar, até porque agora o torcedor poderá voltar ao estádio Moisés Lucarelli, em relação ao preço dos ingressos e ao preço também para adesão ao sócio torcedor? Como é que vocês estão trabalhando para resgatar o sócio torcedor da Ponte Preta? Eu agradeço bastante a pergunta, porque sempre foi um plano da diretoria, tá? Nós modernizarmos o nosso programa de sócio-torcedor.
né? Isso, a hora que nós entramos, isso antes da pandemia, desde o início da nossa gestão, nós já estávamos com planos já de fazer melhorias no programa, né? Modernizar o programa para que o torcedor tenha mais conforto, mais segurança no acesso. E infelizmente nós fomos pegos, né, como todos os clubes, por essa pandemia. Inicialmente imaginávamos que ia durar pouco tempo e, né, estamos aí há 583 dias sofrendo as consequências dessa pandemia e longe do nosso torcedor. O que acontece? A Ponte Preta se preparou, né, eu já tinha dito isso logo no início da nossa gestão, no próprio programa, inclusive, acho que foi perguntado, acho que por você, pelo Batista, com relação quais os nossos planos com relação ao programa sócio-torcedor, tá? O que nós temos a dizer é que nós temos uma parceira hoje, uma parceira de primeira linha que vai nos ajudar no nosso programa a implementar realmente o programa, trazer de volta aquele torcedor que se afastou em razão da ausência, né? Da ausência do estádio por ocasião da pandemia. Então, nós estamos investindo e acreditando muito, né, na modernização desse nosso sistema. Então, eu posso dizer para você que essa questão da pandemia nos obrigou agora a implementar o programa nesse momento. Mas já tínhamos, desde o início, a intenção de fortalecer esse programa, porque entendemos que esse é o grande patrimônio da Ponte, é o torcedor da Ponte Preta, que, por exemplo, tem no Twitter 200 mil torcedores ativos. E nós sabemos do potencial da torcida da Ponte para implementar, para robustecer esse programa tão importante, e vai dar muitos frutos para a Ponte. Então, respondendo a sua pergunta, né, nos preparamos, né, não só para esse jogo, para a volta do nosso torcedor agora, mas para que isso seja uma parceria perene e traga bons frutos no futuro para a Ponte, né? Então, o que eu posso dizer é que não teremos de início vendas, bilheteria física, né? Nós teremos aí as vendas online para o torcedor comum. A partir do próximo jogo, nós já vamos ter o programa sócio-torcedor totalmente integrado, né, junto com as vendas online. Então, o torcedor vai sentir realmente uma diferença muito grande, vai ter um conforto, um acesso muito melhor, né? E estamos acreditando muito nesse programa. Moacir, antes de passar para os companheiros aqui de bancada, que também tem perguntas para você, eu só tenho mais uma de minha parte a respeito da organização, a questão de funcionários. A gente viu na manchete aí o Corinthians, né, que teve o seu torcedor de volta na arena, até com alguns problemas, porque teve ali uma aglomeração, uma falta de respeito ao protocolo. Como é que vocês estão também tomando todos os cuidados para que o torcedor da Ponte, no Moisés Lucarelli, aquele que não estiver aí com o distanciamento, sem a máscara, como é que vocês estão trabalhando para colocar em prática todas as questões do protocolo para os torcedores no Moisés Lucarelli? Nós vamos ter vários orientadores nas filas, né? Fazer a triagem, dando toda a orientação. O que nós pedimos é que o torcedor chegue mais cedo realmente, porque só vai ser permitido o acesso para quem estiver com o documento, a carteirinha de vacinação com as 2 doses, né? Quem não tiver as 2 doses completas ou não tiver nenhuma, vai ser necessário que apresente o PCR, que é de 48 horas antes, e o antígeno 24 horas antes. Então, é importante ressaltar, né, que uma parceira da Ponte Preta vai realizar testes antígenos na sexta-feira a um preço bem mais módico para o nosso torcedor, para que facilite o acesso para quem queira comparecer no estádio no dia 16.
Então, assim, evidentemente que talvez uma coisa ou outra possa ocorrer, mas estamos trabalhando, estamos, assim, tomando todas as providências que nós tenhamos o mínimo de ocorrências no dia, né? Então, estamos orientando através das nossas mídias sociais. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E para que essa informação chegue ao maior número de torcedores ponte-pretanos. Tá certo. Moacir Pereira, diretor de marketing da Ponte, é o nosso convidado. Júlio e companheiros está à disposição da Rádio Bandeirantes. Muito bem, aqui colocando os nossos colegas também na roda aqui para conversar com o Moacir na Bandeirantes. Começa por você, Valdemir Gomes, sua pergunta para o diretor de marketing da Ponte Preta. Pois não, um grande abraço ao Moacir, diretor de marketing. Muito obrigado por estar atendendo a gente aí, Moacir. Eu tenho aqui uma dúvida ou uma reclamação que coincidentemente chegou até mim hoje, via mensagem de WhatsApp, e vou dizer a fonte, tá? Para não ficar nenhuma dúvida no ar. Quem me encaminhou aqui essa reclamação foi o companheiro de imprensa, que aliás eu prezo muito, Roberto Diogo, que é amigo do TC10 Gastão Rondino. É um relato longo aqui, mas eu vou resumir para você. Quem sabe a gente possa solucionar e também sirva, né, as informações e os esclarecimentos que você vai resolver, que você vai prestar para que possa ser utilizado por outros torcedores também. Então, tá aqui. Bom dia. Infelizmente, o Décio é o diretor financeiro da Ponte, não conseguiu resolver o problema da vitalícia, alegando que o estatuto proíbe acordos financeiros em ano eleitoral. Retruquei dizendo que não sou conselheiro e, portanto, não iria influenciar em nada nas eleições. O que estava pedindo era proporcionalidade no pagamento da anuidade 3/12. Inclusive, paguei o ano de 2020 sem utilizar. Isso é manutenção da vitalícia, que é R$600 por ano. E paguei sempre em dia o TC10 durante a pandemia, com o intuito, obviamente, de contribuir com o clube. Nada disso foi suficiente. Sendo assim, serei obrigado a procurar os meus direitos no PROCON, expondo de uma maneira que eu não gostaria a nossa querida macaca. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele pagou a taxa anual de manutenção em 2020, pede agora em 2021 para pagar proporcionalmente, porque ele ficou o ano todo sem utilizar a vitalícia, né? Mas ele continuou ininterruptamente contribuindo com o TC10, mesmo sem poder comparecer ao estádio. Em 2021, quando chegou novamente o boleto anual, ele resolveu não pagar, pois seria o segundo ano sem uso da vitalícia, mas continuou pagando o TC10. E agora, com o retorno do público, ele quer voltar e não está sendo dado a ele a possibilidade de fazer esse acordo para poder ver o jogo das vitalícias. Não sei se você ficou com alguma dúvida da exposição aqui, e eu repito o nome do torcedor, o senhor Gastão Rondino. Identificar e quem sabe por favor, uma solução para ele. O que eu vejo, sinceramente, eu não desconheço esse problema em particular. Não conversei com o Décio, meu amigo Décio, com relação a esse assunto. Vou conversar com ele, possivelmente amanhã ou na quarta-feira, estaremos juntos, e é um assunto que nós vamos precisar levar para o jurídico também, porque segundo eu entendi, o Décio, ele menciona que existe um problema no estatuto. Eu desconheço, não sei se é ou não, entendeu? Porque eu realmente não conheço esse aspecto da nossa legislação, não me recordo, mas levaremos esse assunto tanto ao diretor financeiro como ao jurídico e vamos dar uma solução em definitivo ao torcedor, seja ela qual for. Tá? Agradeço Legal, bastante, ótimo, muito bom, te agradeço muito. A gente foi procurado aqui e eu só quero repetir o nome do torcedor, é Gastão Rondino.
Claro que tem o cadastro dele na ponte, tem o telefone, tem todas as informações que vocês de alguma maneira conseguissem dar um encaminhamento a este caso ou a outros correlatos similares aí que possam... Sim, deve existir algum outro caso semelhante também. Exatamente. Eu agradeço muito a sua atenção, de minha parte era isso, Júlio. Muito bem, Carlos Batista, sua pergunta aqui para o nosso convidado, Moacir Pereira. Moacir Pereira, um grande abraço, muito obrigado por atender gentilmente a nossa reportagem. Grande abraço para uma você pergunta também, porque viu, desde quando o torcedor retornou para o estádio, tenho observado em várias partidas, inclusive também na Série C, onde a Band está transmitindo, né, os jogos da Série C ao vivo às 5 da tarde todo sábado. Cada estádio tem um comportamento. A impressão de que não há um padrão, tem até alguns estádios que não disponibilizam o álcool em gel para que os torcedores ali, né, de uma maneira fácil de encontrar e visível, possa se utilizar. Houve algum contato da CBF com os clubes, no caso da Ponte Preta? Existe um protocolo? Ou cada clube realmente, é isso que eu estou observando, está fazendo de um jeito, hein, Moacir? Um abraço. Um abraço. Existe um protocolo e nós vamos seguir rigidamente. Tá? Nós vamos ter álcool e gel, teremos locais no Majestoso, né? Posso adiantar que os sanitários todos terão o álcool e gel à disposição dos nossos torcedores, né? Então, todo o protocolo da CBF vai ser seguido de maneira bem rígida, né? Fazemos questão para que todos possam voltar com segurança ao convívio do Majestoso. Todos a CBF encaminhou. Saudosos. Oi? A CBF encaminhou para a Ponte Preta um protocolo sobre a volta do torcedor? Sim. Então, vamos seguir. E já estamos orientando o nosso torcedor através das nossas redes sociais e agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para também prestar os esclarecimentos. E tudo que nós estamos realizando é em cima de um protocolo, ou pelo menos boa parte dele. Por exemplo, só vai entrar quem comprovar, né, através da carteirinha de vacinação, que já tem as 2 doses, né, ou se não tiver uma dose, né, ou nenhuma dose, eles vão ter que apresentar o PCR com 48 horas de antecedência, ou então o antígeno com 24 horas de antecedência, né? Vai ser seguido rigidamente, né? Não tem realmente outra solução. Por exemplo, se aparecer uma criança acompanhada dos pais, você vai ter que apresentar o PCR ou o antígeno, né? Não há assim não vamos fazer nenhuma concessão, né? Porque nós estamos tratando aí da volta ao estádio, volta o torcedor ao estádio, mas também nós temos uma responsabilidade social, né? Uma responsabilidade com a saúde pública. Existe um protocolo a seguir e iremos seguir de forma bem rígida realmente, né? Então, álcool e gel, nós teremos álcool e gel, né? Teremos aí orientadores, né, para que se evite essa aglomeração, evite fila, para que faça uma triagem, né? Os ingressos serão nominais. Então, é uma outra realidade, né? Nós vamos passar daqui para frente a conviver com uma outra realidade, mas eu tenho certeza que o torcedor logo vai se adaptar a isso. Carlos Henrique, o Bate Pesado, sua pergunta aqui para o Moacir, diretor de marketing da Macaca CH. Na verdade, eu tenho duas. Uma é sobre o recebimento. Tem muita gente entrando em contato comigo perguntando, não criticando, se não existia ou se no futuro não pode se verificar a possibilidade do torcedor mais à distância, através da internet, através de uma maneira online. Eu estou falando do sócio torcedor para não precisar se deslocar para efetivamente ter direito a entrar no estádio. Essa é a primeira pergunta, para informatizar a história de ficar precisando presencialmente fazer a troca de ingressos, enfim, a sua regulamentação. E a segunda, eu queria saber de você,
em relação ao protocolo de entrada. Se você está preparado, a ponte está se preparando para que a burocracia não seja tamanha que não atrapalhe a entrada do torcedor dentro do estádio. Boa tarde, Moacir. Boa tarde, CH. Agradeço bastante as perguntas, inclusive com relação à sua primeira pergunta. Eu esclareço que, em relação ao primeiro jogo, nós vamos ter sim essa questão do comparecimento presencial para a troca dos ingressos, para o TC10. A partir do próximo jogo, que será no dia 30, não. Nós já vamos ter a integração do novo sistema para o sócio-torcedor. Então, não vai ser mais necessário que o torcedor ele esteja em Campinas ou em Roraima, no Amapá, onde ele estiver, ele vai ter acesso ao programa e com a mesma facilidade com que tem o torcedor local, qualquer torcedor de qualquer parte do Brasil, ele vai ter acesso às mesmas informações, aos mesmos recursos. Então, neste momento, em razão de que nós estamos aí colocando o sistema em funcionamento, então ainda é muito incipiente. Para esse momento, primeiro jogo, realmente nós teremos realmente estamos tendo o comparecimento presencial, mas a partir do próximo jogo isso já vai estar integrado. Então o que o sistema traz é realmente para um conforto, confiabilidade e segurança para o torcedor. Então não vai ser mais necessário o comparecimento presencial ao estádio. Com relação a esse protocolo, CH, nós estamos preparados realmente. Evidentemente que pode, nós temos aí uma burocracia a seguir, né? Como eu disse, apresentação de documentos, apresentação da carteirinha, comprovação de vacina, mas nós estamos aí com uma equipe bem grande de orientadores, né? Para facilitar o ingresso do torcedor. E para isso nós rogamos que o torcedor ele compareça com uma certa antecedência ao estádio, né? Para que não ocorra aí problemas com aglomeração, problemas de retardo aí na entrada do torcedor. Então o que a gente pode dizer é isso. Vamos aproveitando também, né, que teremos aí a volta do nosso torcedor. Convido a todos para que compareçam até a nossa loja, né? Nós estamos aí com dependências modernas. A maioria dos nossos torcedores, infelizmente, não conhece ainda a nossa nova loja, onde temos aí nossos belíssimos mantos, né, à disposição do torcedor. Então, nós aí convidamos o nosso torcedor para que compareça à loja e prestigie aí os produtos da Macaca. E realmente com essa pandemia aí, né, nós tivemos aí trouxemos uma parceira muito forte, investiu muito na Ponte Preta, em conforto, em comodidade, né, em beleza, e convidamos o torcedor para que compareça também à loja e veja os nossos mantos. Tá? Então, o que eu tenho para dizer com relação à questão do protocolo é essa: pedimos ao torcedor que compareça com antecedência, né? O protocolo vai ser seguido rigidamente, mas teremos aí uma grande equipe de orientadores para que possam facilitar o acesso de todos ao estádio. Tá? Esperamos aí, né? Temos a expectativa aí de um grande público no sábado, dia 16, independente dessa questão da burocracia, independente da questão aí da pandemia. Nós sabemos que o torcedor pontepretano é apaixonado, né? E nós temos aí uma grande legião aí de fanáticos apaixonados pela Ponte Preta. Antônio Lupe, mais alguma pergunta? Só mais uma para encerrar, Moacir. Você citou esse assunto sobre crianças com menos de 12 anos. A informação que foi passada para a gente é que todos no estádio têm que ter pelo menos uma dose, e quem só tem uma dose precisa dos exames. A criança que não foi vacinada, se apresentar o exame, ela pode entrar? Só para esclarecer isso. Pode sim, pode entrar. Tá? Pode entrar desde que apresente os exames. Como eu vou enfatizar, o PCR, 48 horas de antecedência, ou
então antígeno com 24 horas de antecedência. Ressaltando que nós vamos ter uma parceira para realizar esses testes do antígenos lá na sexta-feira, no nosso estádio, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, essa parceira aí vai oferecer esses testes, aí a realização desses exames a um preço bem mais módico ao nosso torcedor. Sabe o valor, ô Moacir? E eu não tenho agora um valor para te repassar, confesso para você que, mas eu posso me informar aí e repassar tão logo aí para vocês. Beleza, Moacir, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigado aí por esclarecer algumas dúvidas. A oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado. Moacir Pereira, diretor de marketing da Macaca, hoje foi um abraço. Foi o nosso entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes, esclarecendo algumas situações sobre essa volta ao torcedor da Ponte Preta na partida contra o Náutico, sábado, 4 horas da tarde, no Majestoso. Certo. Lembrando que a Ponte voltou a treinar hoje, né, Júlio? Fez atividade agora no período da tarde e tem a semana cheia de trabalho. Ivan Quaresma, hoje, a informação que tive, ele ainda realiza algum trabalho no DM, faz um tratamento no departamento médico e alguns exercícios, alguns testes, alguns treinamentos com o Betão. Então, dependendo da evolução da semana, ele pode sim voltar à meta titular da Ponte Preta. Já o Felipe Albuquerque está em transição, também dependendo da evolução durante os dias, ele também pode voltar ao time da Ponte Preta. Tem a mesma questão do Fecim e do Rodrigão, que já participou do último jogo treino da Ponte contra o Atibaia na sexta-feira. O Cleilton ainda está no departamento médico, pelo menos é essa a informação que eu tenho, e o Ryan, que ficou fora do jogo contra o Avaí, retorna ao time após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Júlio. A gente comenta da Ponte na sequência, mas agora informações do trânsito. Trânsito. Dom Pedro I tem trânsito intenso na altura do Santa Genebra, da Ceasa, do Santa Mônica e na chegada a Anhanguera. No sentido contrário, sentido Jacareí, dificuldades na altura do Trevo de Barão Geraldo. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí. Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Muito bem, falando sobre a Ponte Preta rapidamente aqui, expectativa para sábado com o torcedor, acertando aí as pendências financeiras, ainda com algumas dúvidas em relação ao time, né, CH, que a gente vai decifrando ao longo da semana, ainda há muito tempo para a gente falar sobre a escalação, mas é o clima que vai sendo montado para esse jogo da Ponte Preta contra o Náutico. É muito óbvio dizer que a partida vai ser extremamente complicada para os dois, mais para o Náutico, na minha opinião. A Ponte está muito forte jogando no Moisés Lucarelli. Agora a diretoria conseguiu trazer mais um conforto para o atraso, né? São 4 meses, já pagou 2. Não é que já pagou, né? Tem que pagar tudo, na verdade. Mas a gente percebe pelas informações que recebemos praticamente todos os dias que há um esforço muito grande. E a gente também sabe que a dificuldade também é muito grande. Então, com certeza, isso é um doping positivo, não é? Entre aspas, evidentemente, para a partida de sábado.
Não é que os caras só jogam com dinheiro. Não, todo mundo tem que receber em dia. Há uma tranquilidade para os familiares e para a cabeça dos jogadores em questão aí. O resto tá tudo em dia. Eu acho que o Rodrigão vai para o jogo. Entendo que a volta do Rodrigão é um reforço muito grande. Então, se o Náutico está subindo de produção, e é verdade, com a volta do Hélio dos Anjos, nas últimas partidas melhorou a produção do time do Náutico, a Ponte também está muito forte. Então, se hoje eu tivesse que dar um palpite, evidentemente que falta aí uma semana para o jogo, tem muita coisa para rolar, até sexta-feira, até sábado, dia do jogo, mas hoje, né, na frieza dos números e teoricamente, eu entendo que a Ponte tem mais possibilidades de ganhar o jogo do Náutico do que o Náutico complicar a vida da Ponte. Mas vai ser um jogo extremamente equilibrado. Vai ser um jogão de futebol que a Ponte, se conseguir vencer, vai ficar ainda mais tranquila na Série B. Rapidinho, Tigrão, só falando aí, né, sobre esses 2 pontos já para o jogo de sábado. O primeiro ponto, aos poucos a Ponte acertando o lado financeiro e também a volta do torcedor, um momento tão esperado pelo Ponte Pretano, depois de meses acompanhando o time de longe, agora vai poder assistir o jogo no Majestoso. A ansiedade do torcedor é muito grande, né, Júlio? Você vê que há todo um movimento, o torcedor querendo acertar, de repente, alguma coisa que está atrasado, para que ele possa reencontrar o seu clube de coração. O jogo vai ser muito duro, mas a grande atração, sem dúvida nenhuma, é esse reencontro da apaixonada torcida da Ponte com o seu clube, com o seu time de coração. E eu até fiz essa pergunta aí agora para o Moacir Pereira, né? Coincidentemente chegou para mim essa pendência, que tem um artigo de estatuto, que no artigo 3º, que no ano de eleição não pode haver nenhum tipo de acerto financeiro, não pode haver nenhum tipo de renegociação por força estatutária. Mas espera um pouquinho, pô. Esse caso aí, o cidadão, o ilustre torcedor da Ponte, ele nem é, na verdade, conselheiro, portanto não tem nenhuma influência, né, junto à eleição. Tá aqui o artigo 3º. No ano em que ocorrer eleição para o Conselho Deliberativo, fica vedada a concessão de anistia ou remissão de pagamento de taxas de manutenção, mensalidades, contribuições ou demais débitos devidos por associados. Puxa vida, que artigo é esse? Quer dizer, quem tem direito a voto, que vai interferir em eleição, se exclui um, inclui outro. Não, nem vou entrar nessa seara aí, porque isso aí está na justiça, né? Existem várias ações aí de conselheiros que já foram excluídos e que reconquistaram através da justiça o seu direito a readquirir a condição de conselheiro. Mas esse caso aqui não é isso, né? O torcedor tem a vitalícia, pagou o 2020, é uma manutenção de R$600, não pagou o 2021, quer pagar proporcionalmente, porque agora que está voltando o futebol, continuou para colaborar com o clube, contribuindo e pagando regiamente em dia o TC10, e não consegue pagar uma mensalidade que está em atraso da vitalícia para ele poder ver o jogo confortavelmente dentro da cadeira que é dele, ele é proprietário, mas ele não é conselheiro, ele não vota. Então peço o bom senso aí da diretoria da Ponte, da diretoria financeira, social, de marketing, enfim, todos os comandantes, as pessoas que ajudam a comandar a Ponte, para que resolvam essa pendência. E quanto ao jogo de sábado, Júlio, que jogo dramático. Seria muito melhor que a Ponte pegasse, para ela, a Ponte, que ela pegasse o Náutico na baixa, né? O Náutico teve uma rasante aí, perdendo, apanhando de todo mundo, troca treinador, manda o Hélio dos Anjos embora, traz o Chamusca e traz o Hélio dos Anjos de volta, só que o Náutico recuperou, né? O Náutico voltou a jogar bem, voltou a ser competitivo, voltou agora com menores chances, mas voltou, inclusive, a, de certa forma, estar na briga. Muita gente já colocava o Náutico como fora, mas a verdade é que hoje a equipe pernambucana volta à briga e voltou a jogar um bom futebol. Eu assisti a partida na íntegra entre Náutico e a equipe do Goiás
Eu vou dizer para você um negócio, foi um perereco, foi uma correria, foi um pega pra capar, e o Náutico ganhou o jogo, pô. Ganhou de um dos líderes da competição. O Goiás, quando perdeu essa partida aí, era vice-líder. Então, o Náutico, com essa vitória, foi a 41, né? Lógico que tem uma distância aí considerável para o primeiro dentro da zona de classificação, que agora é o Goiás com 48, mas tá na briga aí, pô. Tá na briga. E vem que vem. E vem babando. E você que gosta de falar, né, Julião? O nome do centroavante aí que fez um baita de um sucesso, foi artilheiro do campeonato no ano passado pelo Sampaio Correia. E agora é do Náutico que também desandou a fazer gol. E fala o nome dele aí, Júlio. Caio Dantas. Esse cara é perigoso ou não? Esse cara é perigoso, hein? 17 gols ano passado. Então avisa a zagueirada da Ponte aí que o Náutico tá usando a seguinte expressão para definir a sua trajetória na bezona daqui para frente. É a seguinte, 2 pontos, abram aspas. Quem corocou, corocou, quem não corocou, não coroca mais. E aí, Batistão, jogo equilibrado, né? Por um aspecto, a Ponte Preta jogando em casa, tendo muito bem nos últimos jogos, mas ela vai enfrentar um time que tá brigando na parte de cima e tá se recuperando dentro do campeonato. Então coloca na balança, tem pontos positivos para ambos lados, Batistão. Já o Batista vem para falar sobre a Ponte Preta também. 6 horas e 6 minutos. Tem aqui alguns torcedores falando sobre essa questão do sócio-torcedor precisar estar presencialmente, né, no Moisés Zuccarelli. Mas o Moacir respondeu aí aos ouvintes que estão com essa dúvida que a ideia é que a partir do segundo jogo, né, foi uma resposta para o CH, a partir do segundo jogo, todo o sistema online estará integrado aí também para o sócio-torcedor. Então, aparentemente, pelo que disse o diretor da Ponte Preta, é uma necessidade para o primeiro jogo, mas a partir do segundo jogo, a tendência é que todo mundo consiga acesso online. Pois não, Batistão? Com relação à Ponte, muito importante essa informação de que acertou 2 dos 4 direitos de imagem. Isso é muito importante, porque os jogadores, não é que eles fazem corpo mole, eu não acredito nisso. E os jogadores, o elenco da Ponte está mostrando isso. Não está faltando determinação mesmo com os direitos atrasados. O time é raçudo, é determinado, às vezes não dá na técnica, mas tem vontade, tem superação. Então, não está afetando. Mas é evidente que o jogador tendo a tranquilidade de estar tudo certo, tudo ok lá, né, no banco, fica mais tranquilo, especialmente os jogadores mais técnicos. Futebol é arte. Então eu reputo como uma informação extremamente importante. É uma reta de chegada da Série B, a B-Zona, onde todos os detalhes importam. Essa questão dos direitos aí que foram pagos, a torcida que vai comparecer no estádio, também é importantíssima a presença do torcedor, o reencontro da galera com o time lá das arquibancadas. Eles podem a todo tempo estar incentivando o time da Ponte, isso será fundamental, porque o jogo é muito difícil. Ao contrário daquilo que disse o Tigrão, eu gosto deste momento em que a Ponte vai enfrentar o Náutico, porque veja, o Náutico ele vinha ladeira abaixo na competição e estava dando todo o indicativo que de repente ia ser concorrente da Ponte no bloco de baixo. Aí voltou o Hélio dos Anjos e o time realinhou dentro da competição, 41 pontos, e ainda tem chance, está nesse bloco aí dos times que tem chance de lutar pelo acesso. Então ele vai ter que sair pro jogo. Se ele não aspirasse mais nada, ele estava meio que ficando no limbo ali, né? Nem para baixo, nem para cima, ia ficar no limbo nessas rodadas finais, permanecendo na Série B. Tendo chance, ele vai ter que tomar iniciativa. Ele vai ter que partir para cima da Ponte. Isso é bom, porque a Ponte tem jogadores de velocidade, Moisés de um lado, o Richard do outro, e tem o Rodrigão, que deve voltar nessa partida, já está em condições físicas, se não totais, mas pelo menos aí a 70%, 80%, e tem condição de colaborar.
e a Ponte no contra-ataque pega na velocidade o time do Náutico. Então é bom que o time do Náutico esteja nesse estágio lutando pela ponta de cima. A rodada foi boa, isso é um ponto importante também, ou seja, contando com a sorte, né? A Ponte está fazendo a parte dela, mantém 4 pontos acima do Londrina, que é aí o primeiro que abre a zona de rebaixamento. Então o jogo será difícil, será complicado, talvez o jogo mais difícil que a Ponte já enfrentou no estádio Moisés Tucarelli. Depois que ela começou essa recuperação em casa, vem com uma trajetória marcante e significativa, mas tem todos os aspectos favoráveis para conseguir aí um grande resultado e a vitória. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h10. Trânsito. Ouvinte que precisa utilizar a Moraes Salles perde tempo no sentido Nova Campinas nas 2 pistas, entre a José de Alencar e a Francisco Glicério. No sentido centro, lentidão no cruzamento com a Coronel Quirino e na chegada à Irmã Serafina. Dica para você motorista, conheça o app do Gringo, o melhor amigo do motorista. Consulte os débitos do seu veículo sem fila e sem ficar em vários sites. Baixe grátis. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, linda mesmo, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Anote aí os endereços. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também lá na Avenida John Boy do Lope, 4.949, Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse o site rosepisos.com.br. Vai. 6h12. Vamos restabelecer o contato aqui pro Batistão, passar os contatos da Rose Pisos, né? Para você entrar em contato e ter também acesso ao serviço. E já aproveito para convidar você a participar pelo nosso WhatsApp, 971021493. Pode mandar a sua mensagem, porque daqui a pouco estaremos registrando. Só passando os contatos aí da Rose Pisos, Batistão. É isso aí, para saber mais, acesse o site rosepisos.com.br, tá tudo lá, inclusive os endereços e também os telefones para você fazer o contato e ver qual a unidade mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola com transmissão da Bandeirantes. Cuiabá e São Paulo às 8 horas da noite. E terminou a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a classificação fica da seguinte maneira. O Coritiba é o líder com 54 pontos. O Botafogo é o segundo com 51. Avaí 50 e o Goiás 48. CRB 48, CSA 45, Guarani 45, Vasco 43,
Náutico 41 e Sampaio 40 é o top 10. 11º é o Remo com 38, Cruzeiro também 38, Vila Nova tem 37, Operário e Ponte Preta com 34 cada, e o Brusque com 32 é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No Z4, Londrina 30, Vitória com 26, Confiança 25 e o Brasil de Pelotas com 19 pontos. Bandeirantes. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. E atenção, a mais nova loja já em funcionamento para atender especialmente a população do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e cadeiras de banho com encosto e muito mais. São 2 lojas. Essa que eu falei há pouco, na Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde. E tem também na Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, ali próximo do UPA do Carlos Lourenço. Anote o telefone para o Disque Entregas, 3295-5188. E o WhatsApp 99960 6673. 99960 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. E agora vamos falar do Guarani, chegando informações do Bugre com Marcos Luiz. Diz aí, Marquinhos. Tudo bem aí, né, Júlio Nascimento? Tudo bem por aqui, esperando aí novidades do Guarani. E hoje você trouxe uma notícia não tão boa assim, né, Marquinhos? Aliás, péssima, né? Falando de um jogador que a gente coloca muita fé pro futuro dele no Bugre, né, Marquinhos? Pois é, Júlio, o Titi, né? Ele teve rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. A gente já falou sobre esta situação na hora do almoço.
Ele já iniciou, inclusive, a fisioterapia pré-operatória e agora o Guarani vai tratar do jogador, essa questão da cirurgia. A gente debatia na hora do almoço, o CH também foi muito feliz, né? Para o campeonato não tem mais condições e acho até difícil a presença dele para o Campeonato Paulista, né? Porque, por exemplo, quando acontece esse tipo de contusão, aliás, o Tigrão operou o LCA, né? Então o Tigrão pode falar com propriedade. A recuperação ela é muito lenta. Haja visto o que aconteceu aí, por exemplo, o exemplo claro, Júlio, o Eduardo Persson, né? Da mesma forma, quanto tempo o Persson ficou fora do time do Guarani, né, Júlio? Pois é, eu fiz a consulta hoje a um especialista, né, na medicina esportiva para tentar entender um pouquinho do tempo de recuperação, justamente por essa preocupação com o Campeonato Paulista, porque o Titi tá fora da Série B e ele não seria uma opção para essa reta final com o Daniel Paulista. O Guarani foi atrás do Luiz Gustavo, reforçou aí o sistema defensivo, então não é um jogador que vai fazer falta em relação a opções no elenco na Série B. Mas eu colocava muita fé no Titi pro futuro e pro Campeonato Paulista também, que é sempre uma competição em que os valores do Guarani aparecem, né? Então é realmente uma pena, né, Tigrão? Um jogador tão jovem, tão talentoso assim, perder um pouquinho do tempo da carreira agora para tratar de uma lesão bem séria. Sim, é uma lesão muito séria, né, Júlio? Eu, infelizmente, mesmo sem nunca ter sido atleta profissional, longe disso, mas como atleta na época de final de semana e peladeiro, eu tive a infelicidade de ter, o Marquinhos acabou de dizer aí, essa contusão, a ruptura total do ligamento cruzado anterior, chamado aí, sendo abreviado para LCA, a sigla, e realmente é uma cirurgia muito dolorosa e o prazo médio é 8 meses. Claro que um atleta jovem, como é o caso do Titi, tem uma probabilidade até de abreviar este prazo aí. A fisioterapia está muito evoluída, os métodos de operação, né? Toda a modernização que acabou acontecendo nesse tipo de cirurgia também às vezes abrevia. Eu fiz há bastante tempo atrás, fiz em 1999, né? Então há 22, 23 anos atrás, ainda uma cirurgia aberta, dolorosa, que corta o osso, é complicado, e patela e esse negócio todo, e há um enxerto, e tem parafuso de titânio, tem tudo isso. Então, é claro que os métodos cirúrgicos evoluíram muito, mas ainda assim é uma cirurgia muito complicada, talvez uma das mais graves a qual possa se submeter um atleta de um esporte de alto rendimento como é o futebol. E a gente espera que o Titi seja muito bem sucedido, que volte o mais rápido possível, o mais breve possível e que possa dar sequência à sua carreira, que é muito promissora. Mas é uma pena, é uma péssima notícia. Pois é, agora, falando de desfalques até, né, Marquinhos, tem um outro problema aí para a sequência do campeonato, para o jogo contra o CRB, que é um jogo importante. O Rodrigo Andrade, né? Que é um titularíssimo aí nesse time do Daniel Paulista, né? Tá suspenso pelo terceiro cartão, né? Recebeu na última partida, na vitória do Guarani, mas por outro lado, o técnico Daniel Paulista terá a volta de Ronaldo Alves, que não participou da última partida porque estava suspenso. A gente debatia, Júlio, aliás, se você quiser, eu separei aqui a segunda parte da entrevista do técnico Daniel Paulista, fica aqui à sua disposição. E a gente debatia, inclusive, na hora do almoço, sobre as opções. Eu, particularmente, acho que vai o Índio, viu, Júlio? A gente vai ouvir o Daniel Paulista na sequência, com certeza. E eu tô para dizer que é uma dúvida do Daniel Paulista aí. Eu colocaria Índio em outro momento, mas não sei não. Ele tem insistido com o Tony, viu, CH, em alguns momentos entrando aí. Não sei o que vai aprontar o Daniel Paulista para esse jogo que é importante para o Guarani, viu? Olha, Júlio, se ele colocar o Tony para jogar, eu tiro o tubo. De verdade. Aí eu desisto do Daniel. Com todo respeito à opinião de quem pensa ao contrário, não tem o que fazer. Se o Persson tiver condição, é o Persson que joga. Senão é o Índio. Não tem que colocar, pelo amor de Deus, o Tony. Já vai ficar ruim sem o Andrade. Imagina com o Tony dentro do campo. Então, vai com o Índio, não é? E arma uma maneira, libera um pouquinho mais outros jogadores, vai estar o meio campo mais marcador, mas Tony não.
Aí, se colocar o Tony para jogar, eu vou desistir do Daniel Paulista, viu, Júlio? Pois é, e o Batistão tem alguns assuntos para falar do Guarani também, mas vamos então ouvir o Daniel Paulista, Marquinhos, para depois debater? Sim, técnico Daniel Paulista falando claro, antes do jogo, né? Partida que foi vitoriosa da equipe do Guarani diante do Londrina, mas analisou todo o comportamento do time. Que assim, o adversário, ele veio com uma ideia de jogo totalmente definida, né? Bem consolidada, de jogar bastante defensivamente, jogar por uma bola e tentar nos dificultar, nos bloquear. E nós, naquele momento, entendíamos que precisávamos criar alguns fatos novos, por isso queríamos fazer algumas alterações, visando na melhoria da equipe, também dar uma característica diferente para alguns atletas, para que a gente pudesse tentar a vitória, que era o que nos interessava. Naquele momento, acabou saindo o primeiro gol, numa belíssima jogada, uma jogada de inversão de lado, muito bem construída. E a partir do primeiro gol, o jogo foi outro, né? A equipe do Guarani tomou conta das ações, foi absoluto, foi dominante, né? Fez o segundo, fez o terceiro, poderia ter feito o quarto. E aí as alterações, elas aconteceram naturalmente, por característica, por merecimento, por testar uma nova situação de jogo que foi colocada, se eu não estiver enganado, em torno dos 25, 30 minutos finais, com 3 volantes de marcação no meio campo e tendo um meia de circulação, de flutuação entre os volantes e os zagueiros do adversário. E foi uma situação extremamente interessante, tanto com o Regis como o próprio Andrigo, e foi uma situação trabalhada durante a semana e de muito entendimento pelos atletas, e isso deu resultado dentro da partida, onde a gente conseguiu ali as nossas melhores oportunidades, porque tanto o Regis como o Andrigo tiveram uma liberdade maior do aspecto de marcação, para que jogassem mais no aspecto de criação, e onde nós criamos ali mais oportunidades, tivemos mais ainda o controle do jogo, mas saio daqui extremamente positivo pelo momento que essa equipe vive, né? Um momento onde foi cobrada pelos 3 resultados que não foram de vitória, mas que mais uma vez respondeu bem, com uma força expressiva, que coloca o Guarani de novo na briga, um Guarani que vai lutar com todas as suas forças, mesmo lutando com equipes com um poderio até estrutural e financeiro melhor do que o nosso, mas que o Guarani, dentro das condições que tem, faz uma campanha altamente positiva, e uma campanha que vai brigar até o final de nossas forças para tentar conquistar uma dessas 4 vagas que estão aí em disputa. Ele não concorda que esta semana contra o CRB é a semana mais importante do Bugre. Não vejo dessa forma. Eu acho que é uma semana importante, como vai ser a semana contra o Confiança, depois do CRB, como vai ser a semana do Vasco, do Avaí, do Goiás, do Brasil, do Vila Nova. Eu acho que o momento é um momento de arrancada, um momento de definição. Existe, por mais que sejam poucas partidas, mas é muito campeonato ainda pela frente. São 27 pontos ainda em disputa, é uma pontuação alta existente, e a gente tem que estar toda rodada pontuando, porque a gente tem que continuar nessa briga, continuar nessa luta. Vão existir muitos confrontos ainda, como o próprio CRB na próxima rodada, mas ao que se desenha, o Guarani tem nas 3 últimas rodadas confrontos diretos contra possíveis colocados do G4. Então chegar nesse momento, nessas últimas rodadas, das 3 últimas rodadas, com 2 jogos sendo feitos dentro do Brinco de Ouro, chegar em condições, quem sabe, de tentar buscar uma dessas vagas. Ele fez uma avaliação sobre o futebol de alguns atletas, dentre eles Bidu e Bruno Silva. Olha, Bruno e Bidu são jogadores que vêm fazendo um grande campeonato, junto com... Eu acredito que o Guarani como um todo, ele faz uma grande competição. Todos os atletas têm se mostrado o seu potencial nas oportunidades que estão tendo. É lógico que uns mais, outros menos, mas todo mundo, quando exigido, tem mostrado a sua condição, a sua qualidade, e isso é o que tem feito o Guarani chegar onde está. É a força do grupo, porque individualmente ninguém consegue nada, ninguém consegue atingir seus objetivos se pensar de forma individual, e é a força desse coletivo que tem demonstrado a força do Guarani, que consegue vitórias importantes, consegue jogar bem, consegue jogar
de forma ofensiva, como é a sua tradição, e a forma como a gente vai continuar trabalhando. Sobre o trio de ataque, hoje nós optamos por um trio mais de mobilidade novamente. A gente tem que ter uma certa paciência. Vou citar especificamente o Todinho, que foi um atleta que não jogou ainda durante toda a competição, teve que ser colocado dentro da equipe porque a gente entendeu que era a melhor opção naquele momento para tentar ser um ataque de mais mobilidade, de mais envolvimento em cima de defesas mais estáticas, e hoje funcionou, principalmente no segundo tempo, conseguimos criar boas oportunidades. Vamos seguir trabalhando, sempre analisando o adversário, aquilo que o adversário possa produzir, e a gente também sempre criando fatos novos, como até criamos hoje, né, no segundo tempo, com um modelo tático diferente, onde a equipe possa apresentar mudanças para estar sempre conquistando os resultados positivos. Falou sobre Alan Victor e Diogo Matheus. Bom, com respeito ao Alan, é um atleta importante, como todos são, tem demonstrado o seu potencial. Agora, como atleta novo, junto com outros atletas novos que nós temos, é um atleta que oscila dentro de uma temporada tão longa como é a temporada do Guarani. Para esses atletas que atuam um pouco e não estão dando tantas oportunidades de estar iniciando as partidas, eles são muito observados em termos dentro dos treinamentos. E o Alan não é diferente disso. Eu até havia conversado com ele há algumas semanas do potencial que ele tinha e de como ele deveria estar diariamente produzindo dentro dos treinamentos para continuar ganhando suas condições. É um atleta que evoluiu ultimamente e hoje, por merecimento, acabou tendo novamente uma boa oportunidade, como o Pablo também era um atleta que não teve outras oportunidades em outros jogos, hoje acabou entrando, fazendo também um gol importante. O próprio Índio, que entrou hoje dentro de um esquema tático diferente, o próprio Tony, o próprio Renan, que em alguns casos entrou, o Matheus já teve suas oportunidades, o próprio Lucão e o Maxwell. Eu acho que assim, são jogadores com características diferentes que são analisados a todo momento, e a gente dentro de um merecimento, dentro de uma coerência e analisando muito o que a equipe vai estar precisando, não o lado individual, vai estar sempre procurando utilizar os melhores atletas, sempre na busca dos melhores resultados, que é o que interessa, né? As vitórias do Guarani, as vitórias para coroar a presença do seu torcedor, o torcedor que é atuante e vibrante, e eu tenho certeza que o Guarani vai passar, o torcedor do Guarani vai passar um final de semana tranquilo, comemorando uma grande vitória que foi alcançada aqui dentro de casa, uma pontuação que onde o Guarani não alcançava desde talvez a volta da Série B, e onde que o Guarani vai continuar brigando pelas primeiras posições, que é o lugar dele, procurando estar aí na disputa de quem sabe buscar uma dessas vagas para voltar à Série A da próxima temporada. Com relação ao Diogo, foi uma escolha que nós fizemos hoje de estar iniciando com a volta do Diogo, um atleta que é importante para o grupo, o Lud, que acho que provou o seu potencial, que foi um atleta que também dentro dos treinamentos ganhou a sua oportunidade quando teve a lesão do Diogo e aproveitou-as muito bem dentro do seu estilo de jogo, dentro das suas características. É um atleta que está totalmente inserido desse contexto, e a gente vai seguir trabalhando, né, tendo o cuidado com todos os atletas, porque todos são importantes, e volto a dizer, se o Guarani hoje está nesse momento, é pela força que esse grupo tem, de todos os atletas estarem trabalhando focados, né, embutidos no objetivo, que é tentar buscar uma dessas 4 vagas lá na frente. Explicou as alterações que foram processadas no segundo tempo. Eu acho que assim, o jogo foi diferente no segundo tempo. O Guarani foi mais criativo, teve mais tranquilidade com a posse de bola, com a circulação de bola. Os atletas tiveram mais o controle das ações, e por isso que o Guarani começou a criar as oportunidades. E a partir do primeiro gol, aí toda a dinâmica da partida ela foi alterada, né? O Londrina, que jogava por uma única bola, por um jeito de atuar extremamente defensivo, teve que começar a sair mais para o jogo e começou a dar ainda mais espaço para que a nossa equipe pudesse criar as oportunidades que criou e conquistasse o resultado que fez. As mudanças de colocar 3 homens mais fortes de mais marcação, mas com uma liberdade para o Rodrigo, com o próprio Índio chegando pelo lado esquerdo, para dar a força e a sustentação que nós queríamos da parte física de marcação, mas sem perder a ofensividade. E isso ficou comprovado que mesmo tendo
próprio Regis, depois o próprio Andrigo mais solto ali na frente desses 3 homens, criou uma dificuldade maior para a equipe do Londrina, onde esses atletas conseguiram distribuir melhor as bolas, né? E tendo 2 homens de beirada, tanto o Alan quanto o Sávio, né? Construir boas oportunidades. Então, assim, foram situações que aconteceram hoje, que foram produtivas, foram de boa qualidade e fez com que a equipe produzisse e conquistasse a bela vitória que conquistou. E mais uma vez, fez questão de avaliar o comportamento de todo o time. Como eu disse, o primeiro tempo nós começamos bem, 10, 15 minutos, e por um nervosismo, por uma ansiedade de talvez querer resolver logo a partida, um jogo onde estava marcando a volta do nosso torcedor, a gente começou a se perder dentro da partida e erramos na questão do posicionamento dos laterais, no posicionamento do meio campo e ficamos ansiosos e nas trocas de passe, forçando muito passe por dentro, que era uma situação muito clara da equipe do Londrina para poder roubar a bola e tentar o contra-ataque. No intervalo nós corrigimos essa situação, de dar tranquilidade, de dar o apoio que essa equipe precisava para que a gente pudesse, de uma forma organizada, com os laterais mais bem posicionados, com o Bruno Silva mais bem posicionado numa saída de 3, que é uma situação forte que a gente tem, a gente conseguir, pela aproximação do nosso ataque, criar oportunidades, que foi o que se desenhou no segundo tempo, né? E principalmente após o primeiro gol, as coisas ficaram com uma facilidade maior em termos dessas oportunidades que acabaram sendo criadas, muito em fruto também da movimentação e do potencial técnico que a nossa equipe demonstrou, principalmente no segundo tempo. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. O Guarani, que se representa na segunda-feira, volta a campo na sexta. No microfone da Bandeirantes sobre a situação, sobre este Guarani que acabou vencendo a equipe do Londrina, um placar dilatado, um resultado importante, Guarani chegando a 45 pontos e nesse momento aí sem nenhum risco de rebaixamento, né, Júlio? Pois é, quero ouvir do Batistão também o que ele achou dessa partida do Guarani, uma vitória muito importante, né, Batistão, na volta do torcedor ao Brinco de Ouro. E com o Alan Victor sendo protagonista no segundo tempo também, hein, Batista? Então, Júlio, a gente vem falando do Alan Victor. Parece que nós temos prazer em pegar no pé do Daniel Paulista. Não é nada disso, pô. O Alan Victor jogou 11 minutos. Ele entrou aos 39 do segundo tempo. O jogo terminou aos 50. Ele sofreu um pênalti e deu um passe para o gol do Pablo. Então, em 11 minutos, o cara fez muito mais do que alguns marmanjos que estão tendo oportunidade. Cito um aqui, né, o Maxwell, e não rendem absolutamente nada. O Alan Victor, o último jogo que ele atuou como titular, e assim mesmo não jogou os 90 minutos, jogou 65 minutos, foi na derrota para a equipe do Goiás pelo placar de 2-1 em Goiânia. Ninguém foi bem lá. Ninguém foi bem lá. Todo mundo foi mal. E aí ele também não luziu. Mas veja, mesmo saindo do banco, na maioria das vezes, jogando em pedaços, como foi esse caso da partida contra a equipe do Londrina, ele é o terceiro maior artilheiro do Guarani. Marcou gols contra a Confiança, Vila Nova e Avaí. Marcou 3 gols por... Bom, o Batista vai completar o comentário dele, principalmente sobre o Alan Victor, né, que foi um jogador muito importante na construção do resultado, porque ele participa do lance do pênalti, né, que foi o gol do Bruno Sávio, e depois no finalzinho ele dá assistência pro Pablo, né, a primeira participação do Pablo, foi lá e colocou na casinha da equipe do Londrina também por uma boa jogada. A construção da jogada do Guarani foi muito boa, né, e passou também pela assistência aí do Alan Victor, que está, apesar do pouco tempo em campo aí no segundo turno, entre os jogadores jovens com mais participações em gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, alguns ouvintes falaram, poxa, vocês falam tanto do Alanzinho, será que ele é o Messi, será que ele é tudo isso? Mas quando ele esteve em campo ele sempre foi muito perigoso, né? As estatísticas mostram isso. Então, um jogador que tem colaborado muito nesse time do Guarani para essa sequência de Série B. Ficou 11 jogos em campo no segundo turno. Ele foi descartado em 5 jogos. Foi descartado em 4 jogos e um nem viajou, né? Que foi aquela partida contra a equipe do Avaí
ele foi cortado e não viajou. Então, juntando todos os jogos do segundo turno do Guarani, ele atuou em 61 minutos, incluindo esses 11 aí contra a equipe do Londrina. Então, eu não consigo entender essas coisas, né? O treinador dissertou, aí tem que ver o que está fazendo no treinamento e tal, e tem que observar no treinamento. Tudo bem, eu acho que o treinamento é importante mesmo, mas existem os leões de treino, aqueles caras que arrebentam no treino, chega na hora do jogo e não faz nada. E tem aqueles que não treinam bem, não sei se é esse o caso, né, do Alan Vitor, mas quando chega na hora do jogo ele entrega bastante, como é o caso que aconteceu aí na partida contra a equipe do Londrina. Então não se trata de ser Messi, de ser Cristiano Ronaldo, não se trata de ser Neymar, não é isso. Não é esse o caso. O caso é, o Guarani está na reta final, tem chances de subir, chances reais de subir. Mas se bobear, porque os detalhes fazem uma diferença enorme. E passa também pelo treinador e pela escolha das peças. Por exemplo, não tem o Rodrigo Andrade. O Guarani não tem um outro volante que possa ocupar esse papel, e tem o Persson, mas machucou de novo e vem aí de contusão. Então, para não errar, ele tem que escalar o Índio. Ele tem que colocar o Índio para jogar. Se ele vem com o Tony, todas as oportunidades que ele teve, ele foi mal. Então, como é? A menos que o Daniel Paulista tenha uma vara mágica que bata na cabeça do jogador e ele se transforma no Fernando Redondo, aquele volante argentino, e de repente ele vai jogar uma enormidade. Isso não acontece. É impossível acontecer. Então, o mais natural, o Índio não é lá essas coisas, mas pelo menos é um pouco melhor, né, do que a equipe do Tony, que é um desastre total em todas as vezes que está entrando em campo. Esse Alan Vitor está entregando, então ocupa o cara um pouco mais, pô. Ele jogou em tempos ínfimos e conseguiu entregar muito mais do que quem esteve em campo aí durante muito mais tempo. Então são detalhes importantes. O Guarani tem 6 rounds. Só para falar de novo aí da série que está fazendo sucesso, entendeu? Então são 6 jogos importantíssimos contra os times que estão pontuando, estão dentro do G4 ou então estão lutando também para pegar a vaga do Guarani. No brinco, Vasco, Avaí e Goiás. Esses 3 não tem o que fazer, tem que matar, tem que pisar na garganta, tem que arrebentar com os concorrentes que vêm aqui. Aí fora de casa tem CRB, então já começa logo nesse jogo aí da sexta-feira. CRB fora de casa, Sampaio Correia e Botafogo, esse na última rodada. Então são 6 rounds. Se o Guarani quiser subir, não pode dar moleza para o adversário, não pode dar asas à cobra, ele tem que pisar na garganta. E os detalhes são importantes e são fundamentais. E gostaria também de lamentar aí a questão do Titi, né? Jogador com muitos predicados, tinha e tem, lógico, evidente, chance de se transformar num grande zagueiro, menino de tudo, né? 18 anos aí, nem completou 19 anos, menisco medial é um negócio complicado, ligamento cruzado demora muito tempo e nós estamos aqui torcendo muito para que ele tenha fé, determinação e possa fazer o trabalho aí primeiro da cirurgia e depois a recuperação. Ele que tem contrato, felizmente, com o Guarani até novembro de 2024. Júlio. Batatinha frita, 1, 2, 3. Vocês estão me devendo horas aí da minha vida, hein? Meu Deus do céu, fui gabaritar, maratonar isso aí. Gostei não, uma nota 5. É violência, né? Muita violência. Não gostei. Eu também não gosto de violência, mas tudo aquilo que está fazendo sucesso você tem que dar uma passada d'olhos para não ficar fora. Aê! É isso aí. É verdade. Tem que passar mesmo.
Ó, daqui a pouco tem o Fala Galera, a gente vai atender aqui o torcedor bugrino, então vai mandando a sua mensagem aí pra gente debater, 971021493, já também atendendo os nossos colegas pelo WhatsApp. E durante a semana, tentando decifrar aí o que o técnico Daniel Paulista, como o Daniel Paulista vai montar esse Guarani para enfrentar o CRB do professor Alan Al, correto, Marquinhos? É assim, Júlio, ó, CRB do Al, como falava o CH, né? Al. Até daqui a pouco, Marquinhos. Até já, Júlio. Agora 6h45. Trânsito. Santos Dumont tem trânsito carregado no sentido Indaiatuba, na região do Jardim do Lago. Miguel Noel Nascentes Burnier tem lentidão nos dois sentidos na altura da Chácara Primavera. Pela Campinas Mogi, tráfego intenso na chegada a Dom Pedro, sentido Campinas. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em embracon.com.br. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultraforte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultraforte, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração a ser mais forte. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo, a seleção brasileira ficou no empate com a Colômbia 0-0. Reinaldo Rueda escalou a Colômbia com Ospina no gol, Medina, Mina, Cuesta e Mojica, Barrios, Lerma e Quinteiro, Dias, Martínez e Falcão. Já o Brasil do técnico Tite foi a campo com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alexandro, Fred, Fabinho e Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol.
O Patrício Lostal, da Argentina, foi quem apitou no estádio Metropolitano em Barranquilha, na Colômbia. Colômbia 0, Brasil também 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Trânsito. Pela Alberto Sarmento, o trânsito é intenso no sentido John Boy, da Salvador Penteado até a Governador Pedro de Toledo. Chegada ao Balão do Castelo, tem tráfego carregado pela João Herbolato, Andrade Neves e pela própria Alberto Sarmento. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, é o seguinte, vamos falar agora de coisa gostosa, hein? E que tem história para contar. Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e qualidade 24 horas. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Como eu disse, sempre aberta 24 horas por dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora, com muito carinho. Deliciosas e variadas sobremesas, almoço de segunda a sábado das 11h30 até as 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 6 da tarde. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E atenção, amanhã, dia 12, amanhã é dia das crianças, tem patrulha canina na Nico Paneteria. E muitas brincadeiras das 9 da manhã até as 12h30 no buffet de café da manhã. Segundo piso da Nico Paneteria. Anota aí na agenda para não esquecer, é amanhã, dia 12 de outubro, dia das crianças, das 9 da manhã até as 12h30. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964. 991 14 6964. Ou peça também pelo iFood e Rappi, é fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Vamos colocar aqui os nossos ouvintes no ar e a primeira mensagem vai pro. Boa noite, colegas da Band, é o Erivelton do Jardim Aurélia, Bugrino.
Eu quero que vocês, eu vou fazer uma narração aqui do gol do Ludic e eu quero que vocês identifiquem qual a diferença com a narração do Batista. Ludic, 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 Ludic. É ele, o autor do gol. A diferença aqui entre a minha narração e do Batista, com todo o respeito, viu, Batista, aos seus anos aí de carreira, é que eu, nesse caso aqui, tô com a boca cheia de bolacha de água e sal. Eu quero desafiar você para ver se você consegue fazer isso também. Valeu, um abraço, até mais. Só faltava ele falar que tava com a boca cheia de farinha. Eu tava esperando isso, né? Já pensou narrar um gol do Ludic com a boca cheia de farinha, mas bolacha também serve. Então deve ter voado farelo aí até em cima do lustre. Isso aí. Mais um ouvinte, vai falar. O Júlio Nascimento, boa noite, tudo bem? Meu nome é José Roberto, aqui do Jardim Garcia. O Júlio, o que eu queria tirar é uma dúvida. Estão falando aí na rádio com o Moacir, do marketing da Ponte, que o protocolo é igual para todos os times aqui de São Paulo. Por que no jogo da Ponte Preta é proibido crianças menores de 12 anos de adentrar o estádio e no jogo do Guarani não? Porque no jogo do Guarani eu assisti o jogo pela televisão, eu vi muitas crianças pequenas, inclusive crianças de colo, no colo da mãe, tá? Criança de 3, 4, 5 anos, várias no estádio. E por que o da Ponte não pode? Não, mas o Moacir explicou aí depois, não sei se o nosso ouvinte se atentou à explicação depois. Aquela ideia de vetar os menores de 12 anos porque não concluíram, né, a campanha de vacinação, ela foi descartada depois. Então, com o teste, o torcedor pode, mesmo criança, né, acompanhado aí dos pais, pode ir por estádio também. Por isso que no jogo do Guarani tinha muita criança e no jogo da Ponte Preta teremos também a presença das crianças. Inclusive, amanhã é dia das crianças, né? Nossa, prepara o bolso, Alexandre Almeida, pra presentear o Gustavinho lá, que ele tá esperando um presentaço. Mais um ouvinte, vai falar. Band de Campinas, aqui Edmilson do Jardim Bandeira. Torcedor do Guarani, verde, inteirinho até o osso, até os pinos e minha bomba também, de morfina. Eu tenho fé no Guarani aí, sabe? Tenho certeza que o Alan vai entrar aí, vai fazer o papel dele. E se der tudo certo, ano que vem a gente está na Série A. Se possível, um abraço pro meu pai, José Foguete, e para minha mãe, Maria Lúcia. Essa é a dona da pensão que manda aqui em casa. Ela manda e desmanda aqui em casa. Ela é a presidente aqui de casa. A gente escuta e fica quieto. Tá bom? Um abraço para todos aí, um grande abraço. E parabéns pela transmissão do jogo do Guarani aí. É isso aí, abraço, obrigado pela mensagem. Um grande abraço também para Maria Lúcia. Então, a Maria Lúcia falou e amém. Não tem conversa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui na minha casa, não. Aqui a última palavra é sempre a minha, viu, Júlio? Qual é a palavra? Sim, senhora. Mais um ouvinte. Amigos da Band, boa noite, boa tarde, né? O Júlio Nascimento. Oi. Entendo agora que todos, né, torcedores bugrinos, viram que realmente o Alan Victor, em 20 minutos, jogou muito mais que esse Maxwell e o Todinho também. Não seria o momento dessas 9 partidas restantes, ele poder colocar o garoto e tentar realmente ver se realmente podemos chegar no G4? Outro detalhe, eu vejo que, né, ele está tão teimoso com essas outras peças, que se ele for continuar dessa forma, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, dê essa oportunidade para o garoto e provavelmente, pelo menos, nós vamos tentar chegar lá no G4. Obrigado, pessoal. Obrigado, eu que agradeço a sua participação. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, Júlio. É o Itamar. Ô, Júlio, eu gostaria de saber as opiniões dos comentaristas daí da rádio. O que eles acham da CBF colocar os 4 times da Série B, os 4 finalistas, na Sul-Americana? Tudo para a Série A? Libertadores, Sul-Americana, não concordo com isso. Deveria dar mais incentivo à Série B. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela mensagem. A última mensagem, Alexandre Almeida.
Boa noite, Júlio. Boa noite, Batista. Ô, Batista, tava dando uma passada de olhos aqui. O Júlio César, ele tem boa reposição, boa marcação, tanto para lançamento, né, assistência. Por que o técnico não usa ele agora no lugar do volante que tá fora do jogo? E outra coisa, aí ele pode usar o Regis e o Regis e o Andrigo, um como falso 9. E no ataque lá na ponta, cada ponta, Alan Vitor e Bruno Sávio. Acho que esse questionamento aí nunca foi feito, né? E porque eu vou falar pra você, viu? Índio e Tony não dá, não. Os dois aí, falar pra você, viu? São mais ruins que furunco no sovaco. Melhor, não é uma boa questão essa daí, né, do Júlio César. Aqui é o Jonas Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Valeu, Jonas. Obrigado pela mensagem. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaques finais do Bandeirantes Esportiva. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. A Ponte Preta que amanhã volta a treinar no CT do Jardim Olina, visando o compromisso contra o Náutico, sábado, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Amanhã, feriado, o sócio torcedor da Ponte Preta pode retirar o seu ingresso, atenção, até as 2 horas da tarde. Até as 2 horas da tarde. E a partir de quarta-feira, dia 13, começam as vendas na internet pro duelo contra o Timbu. Jogo que marca a volta do torcedor da Ponte para as arquibancadas do majestoso, Júlio. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Olha, Júlio Nascimento, o técnico Daniel Paulista já iniciou o trabalho para a partida contra o CRB na próxima sexta-feira no Rei Pelé. Para o jogo de sexta, o treinador terá a volta de Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão, mas Rodrigo Andrade recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo na equipe do Guarani. Muito bem, um abraço para você, CH, até amanhã. Até amanhã fica o convite, já tem Cuiabá e São Paulo, Crespo na corda bamba. Vamos aguardar. Boa noite, até amanhã. Valeu, Valdemir Gomes, um abraço para você, Tigrão. Boa noite, Júlio, até amanhã, se Deus quiser. Encontro você também amanhã, Batistão. Valeu, muito obrigado, Júlio. Um abraço para o nosso ouvinte. Obrigado aí pelas participações, as lúcidas observações. Não deu para atender todo mundo, mas é muito legal ter a participação de todos vocês. Valeu, Júlio, um abraço. Um abraço, vem aí, concentração para o jogo do São Paulo e na sequência tem Tricolor em campo na Série A do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, gente, até amanhã. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.